Deuteronômio capítulo 23, versículo 9. Paz, Senhor, pastor. Cadê nossa Soninha? Tá por aí? Já, tá bom. Graça e paz aí. Já dei, né? Maiara, glória a Deus, dai. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 23, versículo 9 em diante. Vamos lá para a repetição de Moisés, né, gente? A gente tem visto aí que repetir é uma forma de Deus nos ensinar, né? Quanto mais a gente fala a palavra de Deus, quanto mais a gente repete uma lei, uma ordenança, um ensino, mais a nossa mente ela realmente vai aprendendo, né? Então a gente sabe que repetir é de Deus e nós precisamos também repetir uns aos outros sobre a palavra de Deus. 23:9 diz assim: quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Vamos parar aqui, porque é o primeiro trecho desse pedacinho que a gente está lendo aqui. Gente, olha que interessantíssimo esse texto que a gente está vendo. Moisés está falando sobre a pureza, né, que eles devem permanecer independente da circunstância. E nesse caso que ele está ensinando Israel, ele está falando sobre um momento de guerra, sobre estar sitiando uma cidade, né? Então, se eles estiverem na guerra, eles devem estar, né, sitiando uma cidade, e se isso acontecer, eles precisam estar munidos de ferramentas para que eles possam ter um lugar fora do acampamento, fora de onde estão as tendas, de onde eles estão acampados, de preferência o mais longe possível, para que eles possam evacuar, para que eles possam fazer o número 2 principalmente, né? E aí eles possam tapar isso. E olha que interessantíssimo esse versículo. E é para a gente guardar no coração e para a gente entender que Deus habita no meio da gente, no meio da humanidade. Versículo 14. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. Grifa esse versículo. Israel precisava manter a santidade, a pureza, a maneira de agir, não poderia haver ninguém que tivesse algum tipo de pecado, que eles não fossem confrontados. Quando houvesse alguém em rebelião, quando houvesse alguém em adultério, quando alguém fosse pego em idolatria, todos esses pecados que poluem, que trazem algum tipo de impureza para Israel, Deus vai dizer que isso precisava ser arrancado pela raiz. Por que pela raiz? Porque Deus anda no meio do seu povo. E quem está falando aqui é Moisés, porque ele está dizendo: a arca da aliança está no meio de vocês, o tabernáculo está no meio de vocês, e isso é a habitação de Deus. Deus mora no meio do seu povo. É por isso que a santidade deveria ser a base da vida de Israel. Não é à toa isso. Deus não pede santidade ao seu povo, Deus não pede para que eles estejam sempre firmados, né, nessas regras de impureza, ou nessa maneira de se vestir ou não se vestir, ou na maneira no que pode comer, no que não pode comer. Tudo isso tem a ver com uma vida de santidade, com uma vida de comunhão, com uma vida de relacionamento com Deus, e que vai me fazer então fazer com que Deus não abandone esse lugar onde ele habita. Então, para que Deus esteja no meio do seu povo, essas leis precisavam ser cumpridas. Então, esse texto, versículo 14, ele é fantástico, porque Moisés está dizendo: por que vocês devem manter a pureza? Por que não pode ter nenhum tipo de sujeira, de impureza no meio do acampamento, no meio de vocês? Deus é santo.
e Deus não compactua, né, com a sujeira, com a imundície. Então, aqui também fica um alerta para nós, né? Pobreza ou qualquer tipo de outra situação não é motivo para sujeira, gente. Então, ser limpo no sentido de higiene pessoal, da nossa casa, da nossa empresa, do local onde a gente trabalha, ser limpo, ser uma mulher ou um homem aciado, como dizia minha mãe, né? Isso faz parte, inclusive, do nosso momento de santidade com Deus. Então, uma casa ou um local de trabalho que ele é extremamente bagunçado, que ele tem muita sujeira, literalmente, ele atrai não somente bichos, né, roedores, rato, barata, qualquer tipo de animal, e esses animais, eles não são de Deus, né, no sentido literal dessa palavra, eles são pragas mesmo, e isso tem a ver justamente com a impureza, tá? Então, Deus pede santidade de nós em vários aspectos, e inclusive nessa questão de ter limpeza na nossa vida e no local onde a gente trabalha e mora. Então, na nossa casa, para que Deus habite, também nós precisamos nos preocupar com isso. Então, mulheres, prezem aí pela casa de vocês, para que tudo esteja sempre organizado, esteja sempre tudo limpo, né? Não tenha sujeira realmente nos cantos, não fique, né, aquelas coisas que ficam 6 meses ali no canto jogada, né? Então, tudo isso faz com que a gente vá atraindo a presença de Deus ou não para nossa vida. Então, isso faz diferença, tá? A gente pensa que não, mas faz diferença sim. Deus ama a limpeza, a pureza, a santidade e porque Ele habita no nosso meio. Hoje nós sabemos como igreja que Deus também habita no nosso meio através do Espírito Santo. Então nós precisamos estar sempre em santidade e em pureza por causa disso também, tá? Então é a mesma questão mesmo. Vamos continuar? Versículo 15, vamos seguir aí até o finalzinho do capítulo 23 aí. Diz assim: se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas, se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Vamos parar aqui. Então ele está falando agora sobre diversas leis. Assim como em outros capítulos a gente vai ver, isso acontece muito em Provérbios, também eu falo para a galera quando vai ler Provérbios, os últimos capítulos, praticamente Salomão está falando de 20 assuntos dentro do mesmo capítulo. Por quê? Porque é como se fossem realmente pequenas frases, pequenos trechos que estão sendo colocados ali como um ensino, como um alerta. Então ele não é para ser lido corrido. Você precisa de uma informação sobre empréstimo, você vai no versículo que a gente acabou de ler. Você vai num versículo sobre poder comer, né, ali na vinha ou na plantação de trigo do meu irmão, tá falando sobre questão de roubar a pessoa, né, ou pegar mais do que o necessário. Então a gente tem todas essas informações dentro da palavra. Deus deixou essas informações através de Moisés para que o povo, de maneira sábia, conseguisse conduzir a sua vida em comunidade. Então ele começa dizendo:
Sobre o escravo, versículo 15, né, e 16. Ele vai falar se um escravo, ele fugir do seu senhor e se abrigar em alguma cidade ali de Israel, eles deveriam deixar. Por quê? Porque essa pessoa, ela está ali como um refugiado, né? E ela vai dar conta ao seu senhor sobre a sua situação. Não é Israel que deveria entregar de volta, levar essa pessoa. Não. Deixe a pessoa viver o tempo que ela quiser ali. Por quê? Porque ela dará conta ao seu senhor sobre os seus passos, sobre a sua atitude, né? Então, não eram os israelitas que deveriam tomar parte nisso. Quando eu leio isso, eu me lembro muito do livro de... um dos últimos livros da Bíblia, fugiu aqui, ajuda eu a lembrar aqui, gente. O livro Judas, não. Pera, deixa eu pegar aqui. Um livro tão pequenininho, a gente até esquece dele aqui, peraí. Não é Tiago. Peraí. Gente, me lembra aqui do escravo. Deixa eu lembrar aqui onde é que tá o livro, para lembrar para vocês. Que Paulo vai ajudar esse escravo. Deixa eu achar aqui. O livro de... É algum nome com O, não é? Filemon. Antes de Hebreus, sabia que estava aqui. Filemon. O livro de Filemon, ele é uma carta bem pequenininha que Paulo escreve para o seu amigo, seu amado amigo Filemon. E que ele vai falar sobre o Onésimo, que é um escravo, né? Então, Paulo vai falar sobre o Onésimo, dizendo assim: Filemon, meu irmão, agora você está em Cristo, agora você entende a graça do Senhor, e eu tô aqui como escravo seu, chamado Onésimo. Ele fugiu de você em algum momento, e na época que ele fugiu, ele ainda não era crente, ele não conhecia a graça do Senhor, mas na prisão, provavelmente, Paulo conheceu ele, ou nas suas viagens, o texto não fala explicitamente, e Onésimo então vira um filho na fé de Paulo. E Paulo cuida dele, prega para ele, ensina para ele a palavra, e num dado momento Paulo diz assim: Onésimo, eu acho que você precisa acertar as suas contas com seu patrão Filemon. Então você vai voltar, levar essa carta que eu tô te dando, e você vai até ele e ele vai te receber com essa carta e vocês vão acertar a vida de vocês. Então, esse exemplo de Paulo com Filemon e com Onésimo, para mim, fala muito sobre esse versículo que a gente acabou de ler. Israel está muito mais no papel de pacificador, de alguém que realmente está aí para libertar cativos, libertar escravos, realmente pagar a dívida das pessoas para que elas sejam livres, do que para oprimir. Por isso que Deus vai falar: não o oprimam. O cara já é escravo, ele tá fugido, e nós não temos a condição de chegar ali para oprimir essa pessoa ainda mais. Então Deus está dizendo para a gente deixar essa pessoa livre, que no momento certo ela vai acertar as contas dela com o seu Senhor, tá bom? Então uma lei básica, mas que com certeza acontecia muito ali em Israel, e hoje a gente também precisa ver isso como algo que a gente não tem o direito, né? De oprimir as pessoas, independente dos erros que elas têm, independente das falhas que elas tenham, de falha moral, né? Falha aí na sociedade com o patrão, com pessoas, entre as pessoas. O Espírito Santo, ele é capaz de fazer, né, com que essa pessoa entenda o erro que ela cometeu, e ela conserta isso, tá bom? Versículo 17, ele vai falar sobre prostituição. Então, levar dinheiro, né, de prostituição para o santuário de Deus seria o cúmulo do absurdo. Só que muitas vezes a pessoa, para ela se sair bem no meio da sociedade, nós estamos falando de Israel, tá, gente? Pensa aí sempre, Deus está falando com o seu povo. Então, como eles tinham que levar as suas ofertas, levar as suas primícias, levar os seus dízimos, levar, né, cada festa eles tinham todo aquele ritual para fazer. E muitas pessoas às vezes estavam ali cometendo algum tipo de erro, de prostituição mesmo. Estavam vendendo o seu corpo ou se vendendo por alguma situação. E Deus está dizendo que é terrível que eles façam isso e levem ainda ofertas, sacrifícios ao altar do Senhor. Então, se achasse isso no meio de Israel, essa pessoa deveria ser morta. Aí eu falo assim, gente, pensa comigo sempre assim. Se Deus está, através de Moisés, dando alguma lei a respeito de algum assunto,
Isso quer dizer que isso acontecia, tá bom? Deus não vai deixar nenhuma ordenança, nenhuma lei, nenhuma situação na palavra que ela seja desnecessária, tá? Então sempre pensa nisso. Por que Deus está pondo uma lei como essa? Porque acontecia no meio do povo, tá bom? Então Deus já está orientando para que quando isso acontecesse, a pessoa tivesse noção de que ela estava cometendo pecado, e já que ela estava cometendo pecado, ou ela morreria por conta do seu pecado, se fosse descoberta, ou ela tinha que se arrepender do seu pecado e levar o sacrifício e fazer lá todo o ritual e mostrar o seu pecado para o sacerdote, para que a pessoa fosse perdoada, tá? Então, a grande questão é, Deus vai deixando leis e ordenanças para que o seu povo vá se consertando dos seus pecados, das suas práticas repugnantes, a palavra vai usar, tá? Versículo 19, ele vai falar sobre a cobrança de juros, né? Sobre a pessoa cobrar juros. Então, no meio de Israel, isso é totalmente proibido. Então, nenhum israelita do seu irmão israelita deveria cobrar juros. Ele poderia até fazer agiotagem com estrangeiros, mas entre o povo de Israel jamais poderia acontecer isso. E se não me engano, entre os ortodoxos, isso é as pessoas mais religiosas de Israel, isso é até hoje, tá? Nenhum israelita cobra juros um do outro, porque essa lei é uma lei para eles que tá lá no Pentateuco, na Torá, e eles seguem a risca e um cuida do outro realmente como Deus pediu para que eles cuidassem um dos outros, tá bom? Então não havia a cobrança de juros. Se emprestasse o dinheiro, ia receber o dinheiro como ele tinha sido emprestado, tá? Se fosse um boi, receberia um boi, se fosse, sei lá, uma plantação, receberia a plantação, e era assim que eles deveriam fazer uns com os outros, ajudar sem cobrar juros. Porque o Senhor é quem os abençoa, né? O versículo 20 vai dizer, ó, vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita. Por quê? Para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. O que a gente precisa entender sempre é que, na verdade, nada é nosso, né? Isso também a gente tem falado bastante já. Nada é nosso. Tudo o Senhor tem nos dado para cuidar, para administrar nessa terra. Então, cobrar da pessoa os juros estaria entrando como se eu fosse proprietário de algo que não é meu. Deus está dando a terra de Israel como herança. Deus dá a chuva para que a plantação aconteça. Deus dá, né, as frutas no campo. Deus produz tudo o que precisa para Israel. Então, Israel precisava ser compreensível a respeito disso e saber que Deus era o dono de tudo. Então, eles não tinham que ter esse tipo de problema de cobrança de juros entre eles, porque era Deus quem os abençoava em tudo, sempre. Isso tem a ver com dependência, isso tem a ver com gratidão, isso tem a ver com entender que realmente vem de Deus tudo que nós temos, tá? Versículo 21, a respeito do voto, né? Então, Deus vai dizer, através de Moisés, que se você fizer o voto, como você fez esse voto voluntariamente, saiu da sua boca o voto, foi você que quis fazer, Deus não nos pede voto nenhum, tá bom, irmãos? Tá escrito aqui e a gente precisa entender isso. Pode falar, Mai. Abre o áudio, abre o áudio, abre o áudio. Tem que abrir, clica aí na tela para abrir o áudio para nós. Verdade. Eu queria entender nos dias de hoje um exemplo, tá? Como eu faço um voto? Tá. Na verdade, assim, o ideal nem é votar, tá? Então, quando Deus está falando aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, versículo 21, vou ler para a gente poder entender, ó. Se um dia você fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas, se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram. Então, ele vai dizer assim, ó, o versículo 22 vai dizer, não precisa fazer voto. Para que você vai fazer voto? Porque se você faz voto, você fica refém da sua palavra. E Deus não nos pede voto. Isso é uma atitude voluntária do homem para com Deus. E, na minha opinião, agora eu vou abrir o aspas, tá, Mai? E aí, baseado no pouco que a gente lê, que a gente estuda,
baseado nisso é que eu vou falar isso para vocês. A questão do voto, para mim, tem muito mais a ver com barganha do que com realmente querer agradar a Deus em algum sentido, entendeu? Porque vamos supor que eu quero agradar a Deus mortificando a minha carne. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, do jejum, tá? Por que eu preciso fazer um voto de que eu vou jejuar durante 40 dias, fazendo o voto, né? Senhor, eu vou ficar 40 dias não comendo carne vermelha para entregar esse jejum ao Senhor. Tô citando um exemplo aí de um voto que poderia ser feito, tá? Nem seria um voto, mas é como se fosse. Tô dando um exemplo aqui, vou dar um exemplo de voto para você também. Mas vou dar o exemplo aqui. Para que eu preciso fazer o voto se eu realmente quero agradar a Deus e se eu realmente quero mortificar minha carne, não fazer isso sem fazer o voto? Entende qual é a questão? Então, o ser humano, a gente é tão dependente dessa questão da barganha, da troca, que é assim, Deus, eu vou fazer, mas o senhor tá vendo, ó, que eu vou fazer, então o senhor precisa me devolver tal coisa. Então, o voto sempre tá ligado a isso. O voto tá sempre ligado assim, ó, Mayara. Senhor, eu já vi isso acontecer e fiz isso na minha juventude. Eu vou ficar 1 ano sem cortar o meu cabelo, porque eu quero ser curada, sei lá, de uma enfermidade, ok? Então isso é um voto. Então você está fazendo um voto de nazireu, por exemplo, que seria não cortar o cabelo durante um período, e aí você fica esse período sem cortar o cabelo porque você quer a cura no teu corpo. Isso faz sentido segundo a palavra de Deus? Não. Principalmente hoje na nova aliança. Porque se Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, isso quer dizer que na cruz eu já fui curada. Então por que eu estou fazendo um voto de não cortar o meu cabelo para ser curada, se o que eu preciso fazer é usar fé? Entendi. Entende? Então assim, mas você não fez o voto? Você não falou que ia ficar 1 ano sem cortar o cabelo? Então se você falou, Deus está dizendo que agora você é refém da sua palavra. Você deu a sua palavra. Então agora você vai ter que cumprir. Então agora você cumpre o que você falou, porque Deus sempre vai cumprir a parte dele. Mas e se depois de 1 ano você não foi curada? Ou se depois de 6 meses que você esperava que você já fosse curada, você não foi? O que você vai fazer? Geralmente as pessoas vão quebrar o voto. E aí entra no pecado. Porque Deus não te pediu o voto. Entendeu? Entendi, tá? entendi. Então é isso. Sempre essa questão de falar para Deus que você vai fazer alguma coisa porque você quer alguma coisa em troca, isso é voto. Tá? Então é como se fosse a tal da promessa, voto, todas essas palavras. Só que sempre tem a ver com essa barganha. Então sempre pense, Senhor, se eu quero te agradar, eu vou fazer independente de voto. Eu nunca mais fiz voto na minha vida. Nunca mais, literalmente. Por quê? Porque eu sei que isso está baseado em rituais pagãos, né? Os pagãos têm mania de fazer isso, né? As pessoas que não têm realmente o entendimento da palavra é que fazem isso. Então Deus está falando aqui, ó, vocês vão ver. Por que Deus está dando essa lei aqui? Vou falar já, porque tem a ver com a terra de Canaã. Deus não falou que eles devem expulsar os moradores da terra? Por quê? Porque os cananitas, o povo que vivia naquela região, já era adorador de muitos deuses. E eles faziam muitos votos para os deuses, para receber dádivas, para receber plantação, para a questão da fertilidade. Tudo tem a ver com voto, que é essa troca com os deuses. Tá? Tudo que eu faço, essa barganha, essa troca, olha, tô te dando uma oferenda porque eu quero tal bênção. Ó, tô levando uma oferta porque eu quero tal bênção. Tudo isso é barganha, troca, é voto, tá? Então Deus faz isso dizendo assim, Israel, vocês nem precisam fazer voto. Eu já os abençoei, eu os abençoarei todos os dias, independente disso. Eu só quero que vocês me obedeçam. Entendeu? É como se fosse macumba, só que pro mal. Porque tem um pessoal que faz oferenda, né? Não, na verdade é isso, entra em trabalhos, né? Aí não tem nem a ver só com o voto. Aí tem a ver com o culto mesmo, né? Ah, sim. O culto para as divindades deles requer todos esses rituais que eles fazem. Aí tem a ver com a divindade deles quererem esses rituais. Deus também requer rituais, não requer? Deus também diz que ele quer. Isso a gente vê na palavra. E é isso que traz, às vezes, um nó na cabeça da maioria das pessoas,
Porque Deus também coloca no Velho Testamento, principalmente, muitos rituais aqui com animais, tem textos aqui que parece que a gente está vendo uma cena de macumba, literalmente. Tem que ir no rio, e a água, e o bicho, e tudo isso. A gente lê, parece que você está lendo. Por quê? Deus está dando rituais que levam o povo à santidade. É por causa do pecado que eu preciso matar esses animais, porque o sangue deles vai aplacar a ira de Deus até que Jesus venha. Então tem a ver com a graça de Deus que vai sendo derramada para que eu não seja morto por causa do meu pecado. E aí o diabo, ele distorce tudo isso. Então ele faz o contrário. As pessoas, para terem vida segundo o diabo, elas precisam justamente fazer todos esses sacrifícios para que elas tenham mais vida, para que elas tenham mais felicidade, para que elas tenham mais... É o contrário. Então, Satanás sempre vai distorcer tudo que está na palavra de Deus. E, inclusive, a questão dos sacrifícios. A questão desse culto à divindade, né? Então, Satanás quer sangue, mas quer sangue para que você adore ele. Deus quer sangue para te dar vida eterna através de Cristo, para que você esteja com ele. Então, tem toda essa dinâmica aí, né, celestial e do nosso inimigo para tentar deturpar a questão. Mas o voto, já posso dizer para vocês de antemão, não façam, tá? É uma indicação aqui de Moisés, do próprio Deus, dizendo para não fazer. Então, bora lá, não precisa fazer não. Faz o que você precisar fazer para agradar o Senhor, para cumprir a palavra, para obedecer a Deus. Cumpra aí a palavra de Deus e a gente já tá no lucro. A gente já tá no lucro. Viu? Tá? Então, só mais uma dúvida. Pode falar. Eu já ouvi pessoas falando sobre fazer propósitos. O que seria isso? É a mesma coisa. A mesma É a coisa? mesma coisa. O propósito também entra no mesmo patamar, porque na verdade quando você faz um propósito, ele tem a ideia dessa troca, sempre é. Faça um propósito de você vir 7 semanas na igreja, e aí no final, né, sei lá, você quer tal coisa. Então tem tudo a ver com essa troca, né? Eu não sei nem dar muitos exemplos, gente, porque eu sou meia totalmente, né, aversa a esse tipo de coisa, né? Porque dá sempre essa ideia de barganha com Deus. Então parece que eu tô querendo a bênção através de um sacrifício meu. E a palavra de Deus diz que nós não temos capacidade de ter nada se não for a graça do Senhor na nossa vida, né? Então, fazer essas trocas com Deus não fazem muito sentido para o cristão que entende que nós não somos merecedores de nada, né? Nós recebemos tudo pelo amor do próprio Deus, pela graça que Deus derramou. Então, eu não sou muito adepta, então não vejo isso na palavra, tá? Essa que é a verdade, tá? Quando a gente vê alguns casos, Daniel fazendo alguns propósitos, tudo tinha a ver com situações específicas de santificação. Então, é o que eu acabei de falar. Você quer agradar a Deus, né? Você quer agradar a Deus? Faça. Não precisa nem pôr o voto, só faz, porque a coisa já vai rolar. Então, quando alguém coloca a palavra, o voto ou o propósito, ela está declarando com a sua boca. Deus vai ouvir? Vai, não estou dizendo que ele não vai, mas ele está dizendo que é melhor não fazer, porque se você quebrar no meio do caminho, se você não fizer o que você falou, é aí que está o problema, porque você já deu a sua palavra. Então, entendi. Tá bom? Depois pode até pôr no Google mesmo aí, ou na IA do WhatsApp, coloca aí significado de propósito, segundo a Bíblia, você vai ver algumas coisas que já vão te explicar aí, e às vezes tira algumas outras dúvidas que eu às vezes não consigo te explicar aqui nesse momento, e a mesma coisa do voto. Pode colocar que vocês vão ver algumas respostas bem legais aí no Google ou na IA, que já tira a dúvida. Se aparecer alguma coisa estranha, inclusive, pode me chamar no WhatsApp ou lá no grupo e pôr. Olha o que apareceu, pastora. Porque eu acho que a gente questionar algumas coisas faz toda a diferença para a gente aprender. É isso que as aulas devem fazer. As aulas devem fomentar em nós dúvidas, esclarecimentos mesmo, e a gente buscar o esclarecimento disso o mais profundo possível. Agora eu entendi. Então não vou fazer ou vou fazer porque agora eu entendi o que é que está acontecendo. E a palavra de Deus vai falar que a gente peca, né? A gente falha com o Senhor justamente pela falta de conhecimento.
Tá bom? E só uma última perguntinha. Os vídeos anteriores que a senhora postou lá no YouTube, eu posso comentar lá mesmo nos vídeos ou a senhora prefere receber no WhatsApp em Eu particular? prefiro no WhatsApp. Por quê? Porque eu não dou Tá conta, bom, Mayara, de ficar olhando o YouTube, né? Tipo assim, eu não tenho esse tempo e, assim, como quase ninguém comenta lá, então eu acabo não indo, porque eu não tenho esse costume de ir lá olhar para ver se tem algum comentário. Então pode chamar no WhatsApp quantas dúvidas forem necessárias, de acordo com o que você vai vendo o vídeo, qualquer coisa me fala até o vídeo que você tá vendo, qual é a passagem, e a gente vai esclarecendo sim, sem problema nenhum, tá bom? Eu até tá gosto bom, quando obrigada. vocês mandam aí as dúvidas, porque aí a gente vai esclarecendo junto, tá bom? Combinado. Vamos lá, gente. Então entenderam Patrão, aí? Oi, Fia, pode falar. deixa eu perguntar uma coisa. Tem gente que fala assim, eu vou passar pelo processo para mim poder chegar no meu propósito. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, tô muito doente, então eu tô passando por esse processo, cada dia é uma coisa, mas eu vou chegar no meu propósito. Então, ela não está pedindo nada em, em troca, ela não quer nada em troca, mas ela tem a fé que ela está passando pelo propósito, mas que Deus vai curar ela. No, passando pelo processo para chegar no propósito da cura. Mas ela não pediu nada em troca, ela só tem a fé de que Deus vai curar ela. Tá tudo, Isso é, tudo é certo. troca? Tá tudo certo. Não. Aí, na verdade, a pessoa às vezes entender que aquela circunstância que ela está passando tem a ver com um processo de Deus na vida dela, ok? Eu só não posso fazer isso, Ana, falar isso, às vezes estando em pecado, tá? Então, tem pessoas que podem estar em pecado e, por estar em pecado, estão colhendo consequências do seu pecado e nisso ficam enfermas ou, né, tem problemas mesmo na sua vida. Então, e aí é por conta do pecado. E aí eu ainda usar que tô passando por um processo de Deus para chegar no meu propósito, às vezes eu tô usando o nome de Deus em vão nessa história. O que eu precisava fazer era me converter, né? Me arrepender dos meus pecados. Então, não há problema nenhum nessa frase. Eu tô passando por um processo para chegar naquilo que Deus quer para minha vida, certo? Então, tudo bem. Por exemplo, vou dar o exemplo de Paulo, tá? Pra gente poder entender. Paulo estava num processo de mortificação, de santificação, de crescimento espiritual durante quase todo o seu ministério, em que ele foi preso, chicoteado, quase morto, todos os problemas que Paulo teve na sua vida, o Senhor disse que ele passaria por isso por causa do nome de Jesus. Então Paulo poderia dizer: eu estou nesse processo para alcançar o meu propósito, ok? E qual era o propósito de Paulo? O primeiro era ter vida eterna com Deus. Então, quando você está sendo amassado, quando você está sendo, né, esmagado na presença de Deus, isso tem a ver com amadurecimento, crescimento espiritual. E tá tudo certo. O que a gente precisa saber é se esse processo que eu estou passando tem a ver com o nosso Deus realmente me colocando nesse processo ou se tem a ver com o pecado. Só essa questão que eu levanto aqui para vocês, tá bom? Então, muito cuidado com isso. A gente precisa avaliar essas questões Quem somos nós, né? de, Quem de somos nós para repetir a frase de Paulo, então? como assim? Quem somos nós para dizer que estamos passando por esse processo para alcançar esse propósito, né? Que nível foi esse que Paulo viveu de sofrer cada uma dessas coisas? Porque é o que a Aninha comentou, às vezes a pessoa passa até por uma enfermidade, eu não vou dizer que é simples, mas que é algo hoje em dia que está todo mundo sujeito, né? Numa pandemia, numa qualquer coisa da vida. E isso pode não ser simplesmente um processo, é só também uma ocasião. Sim. Então, por isso que eu brinquei, quem somos nós, então, para repetir essa frase, né? Como se fosse Paulo, não Sim, pode, né? A gente sim. precisa vigiar e ter discernimento. É bem isso. Mas também, por outro lado, vamos pensar assim, se a pessoa, ela realmente também se posiciona em Deus, em crer, né? Que tudo isso que ela tá passando, Deus vai usar isso para amadurecer ela, isso também é muito válido, né, Dai? Então, essa é a parte boa também dessa história. Eu não vou usar Sim, com certeza. isso pro lado negativo da minha vida, mas eu posso usar pro lado positivo. Se a minha fé realmente
firmada ali em Cristo e nada vai me abalar, isso é sempre muito bom, tá? Então entenderam aí, meninas? Desculpa aí pelas questões, mas é sempre muito bom quando a gente as levanta e conversa aqui, é sempre muito bom, tá bom? E aí o versículo 24 e 25, ele vai falar sobre o roubo mesmo, né? Ele fala de entrar na vinha do próximo e poder comer uvas. Então é como se eu dissesse assim, olha, você pode vir na minha casa, meu irmão, você pode comer do que tiver ali na minha mesa, que eu te der para almoçar, para tomar café, você pode fazer o que você quiser na minha casa, no que eu estiver te servindo, ok? Mas se você pegar um copo da minha casa e levar embora, isso se chama roubo, ok? Então é isso que Deus está falando. Então qualquer israelita poderia entrar realmente numa vinha para pegar uvas e comer uvas ali do seu irmão e não teria problema nenhum. Ninguém precisaria prender essa pessoa porque ela entrou para comer uvas. A mesma coisa se ela pegasse alguns fechos, né, de trigo, também não haveria problema. O problema é se ela entrasse com a foice e saísse pegando, né, ali 10% da plantação da pessoa, isso chamaria-se roubo. Então é disso que Deus está falando. Nunca roube nada do seu próximo. Seja lá o que for, na casa dele, na empresa dele, onde quer que você esteja, tá? Seja fiel com o teu próximo em não prejudicá-lo em nada. Mas o que ele te ofereceu, o que você puder ali, se for fome, coma, né? Se for alguma necessidade ali naquele momento, isso está à nossa disposição e Deus não tem problema nenhum com isso e nós não devemos ter problema nenhum com isso também. Ah, teu irmão foi lá e, sei lá, comeu um pedaço da situação lá, da carne, do que foi. Não, ele tá ali só para satisfazer a sua fome naquele momento e tá tudo certo. A gente deve ser, né, sempre muito abençoador com as pessoas. Capítulo 24, gente, vamos seguir? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Capítulo 24, Moisés vai dizer assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio a mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará a certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Vou parar aqui porque ele está falando sobre um assunto e ele vai começar outro, tá? Ele está falando sobre divórcio, gente. A carta de divórcio, a certidão de divórcio, ela foi algo que Deus abriu como opção porque a obstinação do coração, a dureza do coração do homem é demais. Então Deus disse assim, vamos fazer as coisas de forma organizada, de forma civil, né? De acordo com a lei, para que as coisas saiam da melhor forma possível. Então Deus vai dizer assim, se você, homem, se casou com uma mulher e não quer mais ela, tudo bem, dê a carta de divórcio para ela e manda ela embora, ok? Se algum homem se casar com ela, esse novo marido é que é o marido dela. Então, o primeiro já não pode mais requerer essa esposa de novo, porque aí ele está pecando, aí há a contaminação que Deus está falando. Essa questão do casamento, gente, é algo tão difícil de se tratar dentro da palavra de Deus, e principalmente hoje em dia, né? Dentro da palavra já não é fácil. Hoje em dia, contextualizando o século 21, fica mais difícil ainda. Então, assim, Deus vai ser muito claro no início do livro de Gênesis e depois também mais um pouco, que ele dá a opção da carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Então, o divórcio não é algo que Deus propôs na palavra para nós, mas ele dá essa opção para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível. Então, se o homem não quer mais a sua mulher, ele vai dar a carta de divórcio para ela. Se a mulher não quer mais o seu marido, aqui não está dando essa opção, mas a gente sabe que essa opção é para ambas as partes. É melhor que o divórcio aconteça e aí você se case novamente do que você ficar e acontecer um adultério, ou você viver debaixo de opressão, ou você vive, né? Então, é isso que Deus está dizendo aqui através de Moisés, para que eles fizessem as coisas da melhor forma possível. Mas Deus não ama o divórcio. Deus não deseja o divórcio.
Não é uma coisa que está permitida no sentido de Deus amar isso e desejar isso. Então, o que a gente precisa fazer, de novo, agora eu vou falar a mesma coisa do voto, é realmente buscar a Deus antes de tomar a decisão do casamento. Porque depois que a gente já está casado, a questão é justamente saber que eu vou precisar conviver com aquela pessoa. Então, se usa inúmeros textos para dizer contra o divórcio e também se usa diversos versículos para falar a favor do divórcio. Então, nenhuma coisa nem a outra está certa. Porque o que Deus deseja é que o casamento seja estabelecido para sempre, ok? Deus ama o casamento, foi Ele que instituiu o casamento do homem e da mulher e Ele deseja que a gente viva bem. E um dos principais princípios disso é justamente amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse texto, né, esse mandamento, ele acontece também dentro do casamento. Então, se a gente falar que o primeiro mandamento ele deve ser a base do nosso casamento, nós já estamos, inclusive, cumprindo o primeiro mandamento também dentro do nosso casamento. Porque divergência, gente, dificuldades, todo mundo vai ter, ok? Isso é algo extremamente comum na vida do ser humano, não é na vida do casal. O problema da maioria dos casamentos é o pecado, tá? Então, quando você cava só um pouquinho, não precisa cavar muito. Quando você pega um casal que tá ali com problemas conjugais e você senta para aconselhar ou você senta para olhar a situação e você faz meia dúzia de perguntas, você vai perceber que ambos os lados estão errando em algum aspecto da vida. Seja na falta do diálogo, seja na falta do compromisso, seja na falta do papel de cada um no casamento. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque, na verdade, o divórcio nem deveria estar na lista aqui das nossas leis e ordenanças de Deus, mas está porque o coração do homem é obstinado, ok? Então, Deus diz assim, se vai fazer o divórcio, faça corretamente. E se vai voltar atrás, vai estar em pecado, tá bom? Então, é isso que ele tá falando aqui para Israel não virar uma bagunça de divorciados e homem casando com mulher de novo e voltando para a mesma mulher e tudo isso. Então ele está colocando uma regra, uma lei para que isso seja cumprido. Mas não é o que Deus deseja para nós, nem para Israel e nem para nós hoje como igreja, tá bom? Então não estou abrindo parênteses aqui para o divórcio e jamais faria isso, porque não é a vontade do Senhor. Versículo 6. Não tomem as 2 pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Se um homem for pego, sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo, ou vendendo, o sequestrador terá que morrer. Eliminem o mal do meio de vocês. Nos casos de doenças de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele oferecer a você como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir, e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para os estrangeiros, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha,
Não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Vários textos, né, aqui, vários pequenos ensinos sobre vários assuntos. Versículo 6 e o outro aqui também, versículo 14 vai falar sobre isso, versículo 17 tá falando sobre justiça social, né? Então, tá falando sobre empréstimo, sobre se alguém tá te devendo alguma coisa, não pegue dessa pessoa como penhor, talvez o bem mais precioso que ela tenha. Talvez seja a única coisa que ela tenha, justamente para que ela possa se levantar novamente e te pagar a dívida. Então, no versículo 6, ele vai falar para não tomar as duas pedras, né? Nenhuma nem as duas. Porque o moinho era o principal, a principal maneira de ganho de Israel, né? Então, se moía o trigo, se moía a azeitona, tinha a uva, né, para fazer o vinho. Então, o moinho era talvez o meio de subsistência maior que Israel tinha, que qualquer pessoa tinha naquela época. E se o devedor, a pessoa que eu tô devendo fosse lá e pegasse justamente as pedras do meu moinho como garantia do pagamento, como é que eu ia trabalhar? Então é disso que Deus está falando, de nós sermos justos o suficiente de entender que se a gente não for o mínimo de compaixão com a pessoa que está nos devendo, nós não vamos dar condições para que ela nos pague. Então Deus vai falar muito sobre essa questão da justiça social com Israel. Vamos abrir de novo parênteses. Deus está falando com Israel, Deus não está falando com o ímpio. Deus está falando conosco, a igreja hoje. Então nós como cristãos aqui precisamos ter um posicionamento diferente com a sociedade. A gente precisa agir diferente na sociedade. A gente precisa ter princípios diferentes para agir na sociedade. Então é disso que Deus está falando. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com Israel. Não façam isso entre vocês, para que vocês não sejam achados como alguém que comete injustiça, como alguém que comete uma barbaridade, né? Como é que você vai fazer alguém te pagar se você está tirando justamente o meio dele de fazer o pagamento, né? Então, ele está pedindo para Israel cuidar muito bem uns dos outros. Quando ele vai falar muito aqui nesse texto sobre o órfão, sobre a viúva, sobre o pobre e o necessitado. Gente, o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva, eles são pessoas, e o estrangeiro também, né? Ele entra aqui nessa categoria. Essas pessoas, elas entram na lista maior de Deus, de que nós precisamos agir com justiça social com essas pessoas. Por quê? Porque Deus ama aqueles que realmente compreendem que essas pessoas estão num papel, no lugar de vulnerabilidade, e por causa dessa vulnerabilidade, nós precisamos ser a diferença na sociedade. Então, se Deus tem me abençoado com toda sorte de bênçãos, por que eu não vou fazer algo para ajudar o meu próximo? Por que alguém me pedindo uma esmola, eu não vou dar uma esmola? Por que alguém estando do meu lado, passando dificuldades de falta de comida, eu não vou pegar lá da minha despensa uma cesta básica e levar para essa pessoa? Então, a igreja, ela precisa ser a diferença na sociedade. Israel precisava ser a diferença no meio da sociedade. Então, o estrangeiro que estivesse no meio de Israel precisava ver essa atitude de Israel com o seu próximo. O órfão, ele não tinha, então, como ter esse sustento na sua vida, porque ele não tinha o pai e a mãe, ele tinha perdido seus pais, ele era órfão. Então, Israel precisaria cuidar desse órfão até que ele fosse maduro o suficiente para se sustentar. A viúva, a mesma coisa. Geralmente isso tinha a ver com a falta de suprimento mesmo, com a falta de condição financeira para trabalhar, para se sustentar, numa sociedade em que essas pessoas, elas não tinham um lugar muito próprio, né, muito seu. Então a gente precisa estar cuidando. Hoje em dia tem a ver com aposentados, às vezes com mulheres que realmente não trabalharam a vida toda e aí foram abandonadas, mulheres que realmente perderam os filhos e, né, os filhos deixam, a Deus dará. Então isso tem a ver com pessoas que estão num papel, num lugar de vulnerabilidade. A igreja precisa fazer o seu papel social. Nós precisamos fazer com todos?
Não sei, né? Não cabe a mim dizer. Mas se cada um fizer um pouquinho, eu sei que a gente muda a situação de algumas pessoas. Então, fazer para todos, talvez a gente não dê conta, né? Mas se eu posso fazer um pouco e o meu próximo também, você fazer um pouco, eu fazer um pouco, a gente já começa a fazer a diferença no nosso bairro, nas pessoas que estão próximas de nós, ou na nossa família mesmo, né? Que está ali próxima da gente e que a gente pode ajudar, tá bom? Então, Deus vai dizer para nós sermos agentes da ação social dele. Aí ele tá falando do sequestro, né? Imagina, um sequestrador tem que matar, né? Não tem que deixar. Então, se no meio de Israel tivesse alguém que fizesse isso com seu irmão, ele deveria ser morto. No caso de lepra, a gente tem as leis específicas. Então, Deus vai falar no versículo 8 para eles tomarem bastante cuidado com a lepra e quando acontecer, para que eles, né, sigam as instruções corretas dos sacerdotes, dos levitas, né? Para que eles não contaminem todo o arraial, todo o acampamento. Deveria se tomar muito cuidado. Do empréstimo nós já falamos. Quem vai falar aí? Mãozinha? Eu, de novo, é que apareceu um lembrete aqui que vai acabar a aula. Vai, em 5 minutinhos, 4 minutos. Vamos fechar para não fechar no nosso... Vamos fechar e eu já vou abrir de novo. Vamos lá, vamos continuar, o pessoal vai entrando aí. Então, Deus está falando com Israel a respeito de situações que vão acontecer no cotidiano deles, que vai ser a realidade de vida deles, porque o pobre, o necessitado, a viúva, o estrangeiro, eles sempre vão existir no meio de Israel e no meio, na verdade, de todas as nações. No Brasil, a gente tem tudo isso e muito mais, né? Então, a gente tem estrangeiros no Brasil que estão refugiados, né? A gente tem aí várias nações aqui dentro do nosso país e que a gente às vezes tem que fazer a diferença, sim, dando emprego, né? Fazendo realmente caridade com essas pessoas, porque elas chegam às vezes sem documentos e tudo mais. Então, tudo isso é o dever do cristão, era o dever de Israel fazer isso da melhor forma possível. E Deus vai dizer, principalmente como estrangeiro, que Israel foi estrangeiro no Egito. Então, o que Deus está dizendo é para a gente lembrar que nós também fomos estrangeiros algum dia. Aliás, nós somos estrangeiros nessa terra, né? A nossa pátria não é aqui ainda, nessa era, nesse momento. A Canaã celestial, a nova Jerusalém que vai descer do céu, essa sim vai ser a nossa pátria. Então, nós somos estrangeiros nessa terra. Então, quando a gente pega uma palavra como essa e usa e transfere ela para os nossos dias, nós fomos órfãos, né, por causa dessa questão da paternidade, e a palavra vai dizer que nós fomos adotados pelo Senhor, nós somos co-herdeiros com Cristo, né, então tem a ver com essa paternidade de Deus que nos adotou, ainda que nós não éramos filhos legítimos, né, fala de ter nascido realmente do pecado original e tudo mais. Então tem essa questão da orfandade, né? A nossa primeira orfandade é de Deus, né? De nós não sermos filhos de Deus, sermos criaturas.
Então nós éramos órfãos também, por isso que a gente tem que entender que o órfão ele precisa ser cuidado, né? Ele não tem culpa do lugar de orfandade que ele está. Então é nosso papel cuidar do órfão. A viúva, a mesma coisa. Quando a gente traz para o nosso contexto, nós também todos somos considerados como viúvas. Por quê? Por causa do marido, né? Quem é o nosso marido a partir do momento que a gente aceita Jesus? A gente aceita Jesus, Jesus passa a ser o nosso marido. Mas antes de nós aceitarmos Jesus, nós então não tínhamos marido, nós éramos viúva, né? Nós não tínhamos então essa questão de um marido que nos acolhesse, que fosse realmente nosso marido. Então tem a ver com essa viuvez, né? A palavra de Jesus vai falar muito no Velho Testamento sobre essa questão da viúva, e a gente vai ver algumas passagens que Deus vai usar esse termo com Israel, inclusive, tá? Então tem a ver com isso. Estrangeiro nós somos, órfãos nós já fomos, viúva, né? Graças a Deus não somos mais, nós temos marido. E então Deus vai usar essas pessoas para dizer o quanto nós precisamos agir com compaixão, com misericórdia, com justiça social, porque esse era o nosso estado também antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos adotados pelo próprio Deus, tá bom? Então ele está falando muito sobre essa questão dessas pessoas por causa disso também. Versículo 16 vai falar sobre cada um vai pagar a sua dívida pelo pecado, né? Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, não haveria nenhuma injustiça no meio de Israel a respeito de pecado, independente de que pessoa fosse. Então, eu iria morrer no lugar do meu filho porque ele pecou? Jamais. Moisés está dizendo, gente, cada um vai morrer por causa dos seus próprios pecados. As consequências do pecado de cada um é consequência de cada um. Ninguém vai levar a culpa pelo seu próximo, independente de ser filho, mãe, pai, irmão, não importa. Quem pecou, esse é responsável pelo seu pecado, ele deve morrer, tá? Então, a morte por causa do pecado, ela é responsabilidade do pecador. Então, ninguém vai para o inferno porque o outro te levou para o inferno. Não, você vai para o inferno no juízo final porque você pecou, porque você não se arrependeu. Então, não tem a ver com o próximo. Então, a gente jamais pode achar que outra pessoa pode pagar minha dívida no meu lugar, tá bom? Então, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre fazer justiça também, de deixar lá o trigo, na vinha, a uva, né, para trás. Ele está falando sobre isso, de nós não sermos gananciosos, né? Com tudo aquilo que Deus nos dá, a gente precisa repartir. A gente precisa fechar os olhos, muitas vezes, para algumas coisas, para que realmente essas pessoas possam usar um pouco, né, daquilo que Deus tem nos dado. Então fala de você realmente ter compaixão das pessoas que precisam e aí fingir que você não está vendo e a pessoa acaba realmente se aproveitando um pouquinho de toda a bênção que está sobre a tua vida e você acaba abençoando mesmo aquela pessoa, tá bom? Israel tinha esse costume, Deus tinha esse costume de falar sobre a vinha, sobre a azeitona, sobre as uvas, sobre o trigo, porque essa era a realidade de cultivo deles, né? Toda produção de alimento era feita através das plantações. Então, uma pessoa que estivesse passando necessidade em casa, ela ia para esses lugares para conseguir alimento. Ou para uma plantação de uva, para conseguir a uva para fazer o vinho, ou para comer mesmo, que fosse. Ou numa plantação de cevada, ou de trigo, né? Então, era nesses lugares que a pessoa ia. E se o agricultor não deixasse nada ali, essa pessoa não teria o que colher, pelo menos para comer, né? Disso que está falando. Lembra que ele falou, se seu irmão entrar na vinha e pegar para comer, não é roubo. O que ele não pode fazer é sair pegando de foice, tá? Então tá falando sobre essa justiça social. Deixa eu ligar meu relógio aqui, gente, porque aí senão eu fico fora do horário e deixo vocês na mão aí quando der a hora. Tá faltando pouco aí. Capítulo 25, vamos seguir? Tá passando essa fase aqui, gente, vai entrar numas partes bem legais aqui, tá? A partir do capítulo 27 aqui, já vai entrar umas questões bem bacanas pra gente poder discutir algumas coisas. Aqui tá falando sobre leis civis, né? Regras aí de convivência, então parece um pouquinho chato.
igual lá no livro de Números, alguns textos sobre genealogia e tudo mais, a gente acha um pouquinho chato. Êxodo, né, quando vai falar do tabernáculo também, começa a repetir muito, a gente fica um pouco entediado, mas tenham certeza de que, às vezes, um versículo desse, que a gente estuda, no momento certo, vocês vão falar, nossa, eu entendi que é aqui que aquele versículo cabe. É nessa situação aqui que eu estou vivendo, com uma situação de órfão, de viúva ou de estrangeiro. Olha Deus falando conosco e nos ensinando princípios que são imutáveis, que são para sempre, tá? Capítulo 25, ele vai dizer o seguinte: quando 2 homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Tá vendo aqui, gente, por que não podia ser mais do que 40? Quem determinou foi o Senhor, Moisés ali, né, dando essas leis civis. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordaçem o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela, não tenham piedade. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Capítulo 25, ele vai falar sobre algumas questões, né? Então, ele está falando sobre vários assuntos. Não é um assunto só. Não deveria ser um capítulo inteiro. Ele tem que ser dissecado, né? Separado em assuntos. Então, versículo 1 até o versículo 3 está falando dessa questão da briga aqui, das pessoas se envolverem e aí ter que levar para o juiz. E o juiz vai determinar e a pessoa seria açoitada. Então, o culpado seria açoitado com no máximo 40 açoites. Então, é uma maneira de punição a respeito de algum tipo de causa, né, com o seu próximo. Então, Israel deveria ter os seus juízes para que eles julgassem as suas causas ali e fizessem o que fosse necessário com a pessoa que cometesse algum crime contra o seu próximo. Então, está falando sobre os açoites aí. Não amordassem o boi, no versículo 4, está falando sobre essa questão do trabalhador, né? Eles usam muito esse texto para outros textos do Novo Testamento, inclusive. Como é que você vai pôr um animal para trabalhar e você vai amordaçar a boca dele para que ele, durante o trabalho, não se alimente? Isso não existe, tá, gente? Então, o exemplo aqui, ele tá de um animal
sendo amordaçado durante o período do seu trabalho, enquanto ele está debulhando o cereal. Enquanto ele está trabalhando, o animal ele tem que ter a possibilidade de se alimentar durante o seu trabalho. Então isso está falando também de justiça social. Então se a gente faz o mínimo com um animal, que é um animal, que dirá a gente com um ser humano. Então hoje a gente pode colocar o patrão que coloca o funcionário para trabalhar e diz que ele não pode ter uma hora de almoço, ele está sendo esse que amordaça o boi durante a debulha do cereal. Entendem? A mesma questão de nós termos o cuidado com o animal durante o trabalho que ele está executando, nós devemos ter com os seres humanos também, que é o caso hoje em dia. A maioria hoje trabalha para alguém, tem um patrão, trabalha para alguma empresa, e essa empresa deve seguir os padrões das leis civis com esse funcionário. Então ninguém pode ser escravo de ninguém, ninguém pode, deixar uma pessoa trabalhar 12 horas por dia sem se alimentar, sem ter um tempo de descanso. Então são todas essas questões. Deus está pedindo cuidado do seu povo para com o animal, e hoje a gente pode inclusive colocar isso para as pessoas também. Ele está falando sobre a questão da lei que existe em Israel de perpetuar a descendência, né? Essa questão ela é bem particular ali com o povo de Israel, inclusive, porque a gente não tem esse tipo de cultura na nossa nação, e Deus não tem nem porquê, trazer isso para a nossa cultura, porque não faria sentido. Mas em Israel sim. Por quê? Porque na verdade essa questão das tribos e da descendência fazia muita diferença para Deus, porque eles não podiam se misturar. Então essa era a primeira questão, né? Israel deveria estar sempre entre as tribos nos seus casamentos. Então eles poderiam se casar, mas só entre os homens e mulheres da sua tribo. E se acontecesse realmente desse homem morrer e não ter descendente nenhum com aquela mulher, Deus colocava essa opção para o irmão, desse falecido, para que realmente aquela família continuasse, perpetuasse, não acabasse ali, imagina, porque senão não iria ter descendência muitas vezes para algumas famílias, devido à guerra, devido às doenças que existiam naquela época. Então tudo isso sempre tem um contexto cultural daquele momento, daquela época. Tá? Então não entra no nosso contexto aqui, não consigo ver isso para os nossos dias em nenhuma circunstância, mas Deus está falando em dar continuidade realmente às tribos de Israel e aos descendentes ali de cada uma das tribos, tá bom? Então ele está pedindo para que essas pessoas se cuidem aí nesse sentido. A viúva podia requerer isso, né? Ela poderia ir até os tribunais se fosse o necessário. Versículo 11 tá falando sobre uma mulher entrar na briga aí da história, né? E essa mulher colocar a mão nos órgãos genitais do homem seria um pecado terrível, né? Então não era nem para entrar na briga do marido aí nessa história, né? Mulher não poderia entrar na briga. Versículo 13, ele tá falando sobre 2 pesos e 2 medidas. Isso fala de desonestidade, tá, gente? Colocando em palavras bem práticas para nós, tá falando de ser desonesto. Para uma pessoa, eu uso uma medida para cobrar. Vamos supor, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu tenho uma loja lá, eu e o Walter, né? A gente tem uma loja. Então eu coloco acessórios nos carros, e aí entra o pastor Marcos e a Soninha com o carro deles, e eu vou lá e cobro R$1.000 dos acessórios que eles vão colocar no carro deles. Porque eu olho para a cara da Soninha e do Marcos e acho que eles têm dinheiro para me pagar, então eu vou cobrar mais caro. Aí entra uma outra pessoa, num outro momento, e eu cobro R$300 pelo mesmo trabalho. E isso tem a ver com 2 pesos e 2 medidas, ok? Então Deus está falando sobre uma pessoa que ela trata dos seus negócios desonestamente. Ela vai agindo com as pessoas de acordo com o seu bel prazer. Se ela olha para a cara de uma pessoa e ela acha que a pessoa tem mais dinheiro, ela cobra mais. Ela faz o peso ficar maior. Então isso fala de desonestidade, ok? Que a gente seja pessoas longe disso, né? De sermos pessoas desonestas, que a gente tenha integridade nos nossos negócios, em que quer que seja que a gente faça, seja vendendo um picolé, seja, sei lá, fazendo algo para alguém, que as nossas vidas sejam realmente muito íntegras na nossa forma de agir, porque isso agrada ao Senhor e isso está na lei do Senhor. Deus odeia
a desonestidade, 2 pesos e 2 medidas, pessoas que agem com pessoas diferentes. Isso tem a ver com o tratamento do pobre e do rico, tá? Isso também é 2 medidas, 2 pesos e 2 medidas. Ah, se a pessoa é rica, eu trato bem. Se ela tá perto ali de mim, eu trato bem. Se é um pobre, se é uma outra pessoa, eu trato mal porque é pobre. Então, isso fala de 2 pesos e 2 medidas também, tá bom? Então, se uma pessoa entra no meu comércio e ela tá bem vestida, eu trato bem e acho bacana que ela esteja ali. Se entrar um mendigo, eu vou tratar mal porque ele é um mendigo e ele não merece atenção. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela não coloca essas medidas diferentes. Pelo contrário, Deus ama quem usa de honestidade, a mesma régua, né, para todo mundo. Isso fala das coisas de Deus com certeza. Deixa eu abrir aqui o relógio. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. E ele vai falar por último sobre os amalequitas, né? Sobre essa questão de Israel se lembrar de que os amalequitas foram cruéis na sua maneira de agir com Israel e por isso eles vão ser exterminados. Deus já decretou que os amalequitas seriam uma nação totalmente exterminada da face da terra por causa da maldade deles, tá? Então a gente vai ver, esse é o primeiro demônio, lembra lá do primeiro principado que a gente vai ter que matar, expulsar, acabar com eles quando tomar posse da terra prometida. Então pedi para vocês anotarem isso, porque isso tem a ver com esse primeiro tipo de demônio, de principado que Israel teria que lutar e vencer para acabar com esse problema na vida deles. A gente vai ver se vai realmente acabar ou não. Tá bom? Então, capítulo 25, terminamos com essas regrinhas aí que eles estão tendo. Temos mais 15 minutinhos, vamos seguir, que a gente acaba com esse pedacinho mais difícil aqui. E aí, semana que vem, a gente já começa o capítulo 27, se a gente conseguir terminar o 26 hoje. Vamos lá? Capítulo 26 diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham uma cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada de porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje
que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma porção de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Moisés está falando no capítulo 26 sobre essa questão de quando eles entrarem na terra, eles precisam fazer esse ritual de levar, né, tanto as primícias, que são os primeiros frutos, quanto o dízimo, e já entregar ali, né, para os sacerdotes, para os levitas, para eles consagrarem ao Senhor. Então, sempre o princípio que rege toda a questão da prosperidade é colocado sempre na frente, né? Então, se nós queremos que essa prosperidade do Senhor chegue até a nossa casa, no sentido financeiro, no sentido pessoal, no sentido de saúde, em todos os aspectos da nossa vida emocional, tudo, nós precisamos entender que obedecer à palavra de Deus, obedecer aos princípios que estão na palavra de Deus, é que vão dar base para a nossa vida de prosperidade. Então Deus vai falar, quando vocês entrarem na terra, quando vocês estiverem no lugar que eu estou dando para vocês, não se esqueçam de cada uma das ordenanças, das leis que eu deixei para vocês. Porque essas leis, são essas ordenanças que vão fazer com que vocês estejam bem sucedidos. Ok? Então, Moisés só está lembrando eles de que eles vão precisar cumprir esses princípios do dízimo e da primícia, porque é disso que, principalmente, o órfão, a viúva, os levitas, eles vão viver, né? A ação social, a justiça social seria feita no meio de Israel, tanto com os levitas que não têm herança alguma, quanto com essas pessoas, né? O órfão e a viúva e o estrangeiro, através da tribo sacerdotal, né? Israel seria uma nação muito próspera se eles cumprissem esses princípios. E isso está sendo deixado claro aqui. No finalzinho ele vai falar sobre essa questão da obediência. Então a gente precisa entender que Deus está olhando não para regras específicas que a gente acha que a gente tem que seguir, mas os princípios que são básicos dentro da palavra e que estão aí para a gente obedecer, né? E a gente seguir para que a nossa vida vá bem, tá bom? Então acho que o capítulo 26 também deu para entender, ele está falando, né, sobre essa questão da obediência que eles precisam ter a respeito de primícias e dízimos. Eu não vou entrar no capítulo 27, porque eu quero falar para vocês exatamente o que Moisés está falando aqui no capítulo 27, 28, e a gente vai ter vários poréns aqui no meio que a gente vai ter que ver sobre essa questão da bênção e da maldição, tá? Sobre a questão do Monte Ebal e do outro monte, esqueci o nome do outro monte que está aqui, mas a gente vai ver o Gerizim, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. A gente vai ver essa questão desses dois montes, o quanto eles são importantes no Velho Testamento, o quanto eles são realmente um marco ali para eles de bênção e de maldição. Por que Deus vai pedir para eles acessarem esses dois montes e declararem bênção e maldição? Qual é a localização desses montes, né? Então a gente tem aí uma aula bem legal a respeito do Monte Ebal e sobre o Monte Gerizim, tá bom? Então semana que vem a gente já entra aí no capítulo 27. Eu quero ver se eu termino Deuteronômio, e aí se sobrar algum tempinho aí de alguma semana antes das férias, né? Porque dezembro, infelizmente, a gente não consegue dar aula, porque a galera entra realmente numa loucura de férias, né? De criança em casa, o pessoal trabalhando bastante. Então, eu acho que vai ter mais 2 ou 3 semanas aí só de aula. E a gente dá um descanso aí e volta em janeiro de novo, tá bom? Nós já estamos entrando aí praticamente em novembro, né? Então, no finalzinho de novembro, a gente já dá esse descanso aí para dezembro, para a gente conseguir levar aí o mês de dezembro com mais tranquilidade, tá bom? Então, estamos terminando outubro, entrando em novembro, a gente vai terminar, se Deus quiser, o livro de Deuteronômio
ir lá pro livro de Como Eu Encontrei o Messias um pouquinho, e aí dezembro a gente tem as férias aí, tá bom? Então semana que vem a gente volta pro capítulo 27. Vamos orar pra gente terminar? Aninha, ora aí pra gente, consegue? Abençoa-nos com a sua oração.